Vamos então continuar a nossa aula sobre Israel e entender todo esse processo que foi a história de Israel, a importância dele, né, para a escatologia, até para a igreja e para o mundo inteiro. Nós estamos agora vivendo esse conflito que teve agora. Você vê como aquele conflito da Ucrânia com a Rússia ficou ali, poucas pessoas se envolveram, poucos países, mas Israel parece que, sabe, todo mundo está lutando para não tomar uma proporção mundial. Por que será isso? Por que esse país é tão importante? Tão pequeno, tão importante. Tão pequeno e mexe com tanta gente, né. É coisa para se estudar. Vamos aqui à aula número 12, encerrando nosso ciclo de estudos sobre a Israel, história, cultura e, contexto, né. Vamos falar sobre Israel total. Uma parte importante é o Muro das Lamentações, pessoal. É interessante isso aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui. O Muro das Lamentações, ou Muro Ocidental, deixa eu ampliar melhor aqui, espera um pouquinho. Isso, agora deu. Kotel Hamaravi é o segundo local mais sagrado do judaísmo, apenas após o Santo dos Santos, no Monte do Templo. Trata-se do único vestígio do Antigo Testamento de Herodes, erguido por Herodes no lugar do Templo de Jerusalém inicial. É a parte que restou de um muro de arrimo que servia ter sustentação para uma plataforma do edifício, porém não era a parte do templo, que foi destruído pelo general Tito, que depois se tornaria imperador romano no ano 70. Muitos fiéis judeus visitam o Muro das Lamentações para orar e depositar seus desejos por escrito. Antes da Guerra dos Seis Dias, em 1967, o local era chamado de Mugharabi Quarter, ou Quarteirão Marroquino, de onde, por ordem do prefeito de Jerusalém, em 75 famílias árabes foram removidas para a abertura da esplanada do Muro das Lamentações. Os restos que hoje existem datam da época de Herodes, o Grande, que mandou construir grandes muros de contenção ao redor do Monte Moriá, ampliando a pequena esplanada sobre a qual foram edificados o primeiro e o segundo templo de Jerusalém, formando o que hoje se designa, né, como a esplanada das mesquitas. Então, aquele muro que aparece, gente, não é do templo, tá? Ele é um muro de arrimo que segurou uma plataforma que segurou para que o templo fosse em cima reformado. Então, é apenas uma plataforma. Mas, como é o do tempo de Herodes, Jesus viu aquilo, né? E outros santos da época, então, inclusive está na história como a última peça, aquele muro, a última peça que ligava ao templo que eles perderam. Israel ali fica adorando a Deus e orando. Não se pode idolatrar o local, mas não é errado orar naquele sítio. Veja o que diz a Bíblia. Gente, olha que importante isso aqui, né? Eu tinha reserva quando eu levava papéis para colocar lá das pessoas, achava que era idolatria e tal. Mas olha que interessante isso aqui. Assim também o estrangeiro que não for do teu povo, Israel, quando vier de terras remotas, por amor de quem está falando isso aqui é Salomão, tá? Salomão que está ali nisso aí, que está orando isso aí, ó. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, e tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, então ouve tu, desde o céu, do assento da tua habitação, e faz conforme tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Segundo Crônicas 6, 32, 33, tá vendo? Ele fala aí do Brasil, aí, ó, aos que vieram de fora. E orarem aqui, ouçam ele. Então, é interessante que Salomão pediu para que quem fosse ali orar, o Senhor ouvisse, né? Não é o local em si, a pedra. A pedra é uma pedra comum, como qualquer outra. Mas a ideia, a importância do local que ele escolheu para ali orar. Então, não é errado você levar papelzinho e orar lá, tá? Só não pode idolatrar o muro, né? O muro em si não faz nada. Interessante isso, tá vendo que você não sabia disso aí? Agora, as expressões hebreus, israelitas, judeus, israelenses. Qual a diferença? Porque uns falam hebreu, outros falam judeus, outros falam israelenses, israelitas. Essas mutações são interessantes. De Abraão até Jacó eram hebreus, patriarcas, né? Em Jacó nasceram israelitas, porque eram filhos de Israel, entendeu? Não é filho de Esaú, é de Israel. Então, entrou em Israel os filhos de Jacó, que depois é Israel, os israelitas. Por isso entraram no Egito com tal, depois do massacre da Síria,
Aí quando veio o massacre da Síria, que acabou com as tribos, e sobrou a Babilônia, sobraram os de Judá, né, na Babilônia, daí os judeus. E depois de 48, com o Estado Civil de Israel formado, reconhecido pelas Nações Unidas, temos agora os israelenses, os que nascem lá em Israel. É interessante, ó, olha lá. Essa parte aqui, ó, os hebreus, tá vendo aqui os hebreus, ó, olha lá. Aí, ó, Abraão, Isaac, Esaú, Naô, Terá, Ló, são os hebreus. Levi, José, Moisés, Benjamim, Simeão, José, são os israelitas. Judá, Jesus, Ezequias, José, Davi, Salomão são judeus. Então, aí você entende por que a divisão. E o israelense hoje, por causa do Estado Civil, né? A pessoa nasce lá, recebe, como fosse brasileiro, né? Israelense, né? Interessante. É isso que dá, por isso que tem essa divisão de nomes, né? Você entendeu, né? Do tempo de Abraão, né, até Jacó, são os hebreus, os patriarcas. Hebreu, aquele que atravessa do outro lado, carregando alguém em cima de si. Aquele que atravessa o rio. E quando o Israel entra, aí quando Jacó muda o nome, aí Deus muda o nome dele, dá 12 filhos para ele, né? Aliás, dá 13, né? Porque tem Diná, né? Que é uma filha. Aí dá 11, 12 filhos para ele. Eles entram no Egito e lá se proliferam. Então são os israelitas, que são filhos de Jacó. Já em Canaã, depois que veio o cativeiro assírio, que mata, né, 10 tribos, e sobra só uma tribo, meia tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Quem vem em maioria de volta depois do cativeiro é o Judá, que aí são os judeus. Isso vem até 48, quando começa o Estado Civil, e aí vão ter os israelenses, os que nascem em solo do Estado de Israel. Então, é fácil para entender, né? Agora tirou da sua cabeça essa dúvida aí. Continuar aqui, ó, o shofar é também um dos simbolismos, né? Usados para as guerras, para a chamada. Não pode ser de boi, tá? De boi vai remeter-se àquele boi de ouro lá do deserto, eles não gostam. Mas aí é o chifre de carneiro, né? Tem cada carneiro, cada chifre interessante, né? Grandão, redondo. Eles tocam como se fosse uma buzina de guerra. Agora, Israel em si, né? Significa homem que luta com Deus e prevalece. Israel tem origem no hebraico Israel, que resulta da junção dos elementos Sara, que significa luta, né? E El quer dizer Deus. Na Bíblia Sagrada, o nome Israel é mencionado no Antigo Testamento como o homem que lutou com o anjo do Senhor e o venceu. Nomeado pelos seus pais com o nome de Jacó, Israel recebeu esse nome por Deus. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Homem, Sarael. Sarael. Israel, homem que luta a Deus. Como príncipe, lutaste com Deus e com homens prevaleceste. Gênesis 32, 28. Israel ficou conhecido como o patriarca dos hebreus, através da chamada 12 tribos de Israel. Ele se tornou, então, o país mais localizado do Oriente Médio, asiático, formado pelos descendentes dos hebreus, conhecidos como também filhos de Israel, ou povo de Israel, ou israelitas. O nome passou a ser adotado pelos puritanos ingleses, apenas no século XVII. E atualmente é muito popular, principalmente como nome judeu. São suas variantes Israel, ou em italiano, Israel, ou Israel em russo. Os meninos registrados com esse bonito nome masculino podem ser afetivamente chamados de Isra. Daí então o porquê do nome de Israel. Vamos então ao compromisso de Deus com Israel. Israel foi um povo escolhido e até o nascimento de Jesus, embora sobre este povo ainda pairam as profecias das bênçãos, porém a nação hoje não é diferente de nenhuma outra da terra, como todos também precisam aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A questão dos 154 mil e os procedimentos apocalípticos ainda são reservados para Israel. Todavia, é um assunto de Deus exclusivo. Desta forma, após o sacrifício de Jesus da cruz do Calvário, por toda a humanidade, isto inclui Israel, não isenta este povo de ser salvo. A salvação só é em Jesus. Em Atos 4:12, assim diz a palavra de Deus. E, portanto, não há salvação em nenhum outro, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devemos ser salvos.
Então, Israel, como uma nação comum agora, que ela cumpriu seu propósito, né? Ela trouxe um país ao mundo, uma nação, e trouxe um homem, que é Jesus. Ela cumpriu. Agora passa a ser um povo comum, um povo normal. Só que eles têm ainda algumas promessas e alguns gatilhos apocalípticos. Tem que respeitar isso aí. Mas é um povo que precisa de Cristo, como todos nós precisamos. Não é diferente de ninguém. Eles também precisam passar pela cruz de Cristo. Eles precisam reconhecer Jesus como Messias dele. Há um texto interessante sobre Israel, a gente vai ler agora, atribuiu-se aí ao estadista, mas não é bem dele, então a gente vai reservar dizer que não pertence a quem, porque não temos condição, mas é interessante o texto, porque ele é muito atual, exato, né, e vai nos posicionar a respeito de Israel. Há apenas 70 anos, os judeus foram levados ao matadouro como ovelhas. Há 60 anos, não tínhamos país nem exército. Apenas algumas horas após a sua criação, 7 países árabes declararam guerra ao nosso pequeno Estado judeu. Éramos apenas 650 mil judeus contra o resto do mundo árabe, sem qualquer exército de defesa de Israel. Nenhuma força aérea poderosa, apenas pessoas corajosas. Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Egito, Líbia, Arábia Saudita, todos os atacaram ao mesmo tempo. O país que as Nações Unidas nos deram era 65% deserto. O país não estava em lugar algum. Há 35 anos lutávamos contra os 3 exércitos mais poderosos do Oriente Médio e varremos, sim, em 6 dias. Lutamos contra várias coligações de países árabes que tinham exércitos modernos e muitas armas soviéticas e sempre os derrotamos. Hoje nós temos um país, um exército, uma poderosa força aérea, um estado cuja economia exporta milhões de dólares, com a vinda da Intel, Microsoft, IBM, desenvolve produtos para o mundo inteiro. Nossos médicos recebem prêmios por pesquisas médicas. Temos vários ganhadores de prêmio Nobel em todas as áreas. Fizemos florescer o deserto. Vendemos laranjas, flores e legumes a todos. Israel enviou os seus próprios satélites para o espaço. 3 satélites ao mesmo tempo. Temos orgulho de estar na mesma faixa que os Estados Unidos, que tem 250 milhões de habitantes. A Rússia, que tem 200 milhões de habitantes. E China, que tem 1,3 milhões. 1 bi e 300 milhões de habitantes. 1 milhão e 300 mil de habitantes. Europa, Grã-Bretanha, Alemanha, com 350 milhões de habitantes. Esses são os únicos países do mundo que enviaram objetos para o espaço. Israel faz parte agora da família das potências nucleares, juntamente com os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Índia, a França, a Grã-Bretanha. Nunca admitimos oficialmente, mas todos sabem, há apenas 60 anos, levaram-nos envergonhados e sem esperança para morrermos no deserto. Nós estipamos as ruínas fumegantes da Europa, ganhamos nossas guerras. Quem abençoa Israel será abençoado. Então, é uma história interessante, motivadora, incentivante. Obrigado a todos vocês que até hoje permaneceram comigo. Foram 12 aulas que nós falamos sobre Israel. Não falamos tudo, mas uma grande parte. O necessário para você entender, conhecer e agradecer a Deus por esse país. Muito obrigado e até a próxima disciplina. Deus abençoe. Amém. Shalom.